Boa tarde, pessoal. Eu sou a Lorena, professora de ciências também, do 9º ano, junto com o professor Antônio e com a professora Amanda. E eu vou começar com vocês hoje a trabalhar o segundo assunto do nosso trimestre, que é noções de biotecnologia. Então, a gente finalizou aquela parte de genética. Espero que vocês estejam compreendendo, praticando, fazendo as atividades propostas. Não tem como, pessoal, a gente aprender genética sem fazer os exercícios. Então, para quem ainda não fez, é muito importante que faça. Para quem está com dúvida, é muito importante que deixe a sua dúvida lá no fórum da disciplina para nós podermos ajudar vocês. É a nossa forma de troca nesse momento. A gente precisa desse retorno de vocês. Outra coisa que é legal é vocês participarem do chat durante as aulas. É muito interessante porque lá, além da gente conversar com os alunos, tirar dúvidas no momento da aula em si, a gente também pontua quais são os principais temas, os principais conceitos que vocês precisam saber, o que realmente é mais importante daquela aula, beleza? Então, quem não tem o costume de entrar no chat, vale a pena entrar, vale a pena conversar com a gente. Vamos lá então, né? Então vamos começar a conversar sobre biotecnologia. E a primeira pergunta que eu queria fazer, né? Pena que eu não vou poder escutar as respostas, espero que quem estiver no chat responda, mas a biotecnologia, ela está presente na vida de vocês? Quanto ela está presente na vida de vocês? Será que a biotecnologia é algo muito presente ou pouco presente? O que é biotecnologia? Então, para a gente conseguir responder essas questões, a gente primeiro tem que entender o conceito do que se trata a biotecnologia. E em ciências, de uma forma geral, a gente usa muito, a gente presta muita atenção no significado das palavras. A gente trabalha muito com a etimologia das palavras. Então, se a gente notar, a palavra biotecnologia, ela tem 3 partes principais, né? Bio, tecno e logia. Bio significa vida. A gente sabe, né, que bio significa vida, biologia, ciência que estuda a vida. Tecno está relacionado a técnicas, a algo prático, algo prático. E logia está relacionado a conhecimento, estudo, conhecimento. Então, na verdade, a biotecnologia nada mais é do que um conjunto de técnicas, de práticas que utilizam seres vivos e nos proporciona conhecimento, nos proporciona um produto. Então, basicamente, é essa a definição de biotecnologia. Então, primeira coisa importante, biotecnologia é um conjunto de técnicas, de metodologias, onde nós utilizamos organismos vivos ou partes de organismos vivos para a obtenção de um produto de interesse humano, de um produto ou de um processo. Parece meio complicado, mas a gente vai começar a trabalhar vários exemplos e vocês vão começar a compreender melhor. Tá? Então, a primeira coisa que é importante vocês terem em mente é que a biotecnologia ela sempre vai fazer uso, em algum momento do processo, de um organismo vivo, seja um micro-organismo, uma planta, um animal, ok? Ou parte desse organismo. Então, às vezes, eu não estou trabalhando com o organismo como um todo, mas apenas com uma proteína do organismo. E isso pode ser um processo biotecnológico, beleza? E o que a gente quer com a biotecnologia? A gente quer a produção de algo de interesse humano. Então, a gente faz uso desses seres vivos, ou de parte dos seres vivos, para produzir algo de interesse humano. A biotecnologia, na realidade, ela é uma ciência multidisciplinar. Então, a gente utiliza o conhecimento de biologia associado ao conhecimento de química e de engenharia. E aí a gente tem a interseção dessas áreas de conhecimento gerando a biotecnologia. Beleza? Então, eu vou voltar à minha pergunta, agora que vocês já sabem qual é o conceito de biotecnologia, o que é biotecnologia, talvez fique mais fácil de responder e de exemplificar. Será que a biotecnologia está presente nas nossas vidas? Vocês pensam em algum exemplo onde a biotecnologia está presente no dia a dia de vocês? Bom, eu trouxe, para exemplificar, alguns recortes de notícias que saíram ao longo desse último ano mostrando a biotecnologia agindo no combate à pandemia. Então, em todos esses noticiários que eu estou mostrando aqui para vocês, nas entrelinhas existem técnicas, existem metodologias que envolvem o uso de organismos vivos ou de parte de organismos vivos para a gente conseguir
um processo ou um produto de interesse aqui especificamente o objetivo é tentar combater a Covid-19, beleza? Então vamos tentar entender um pouquinho. Essa primeira notícia aqui que eu trouxe para vocês, que fala, né, que cientistas brasileiros sequenciam o genoma do coronavírus em 48 horas, eu não sei se vocês se lembram, isso aconteceu ano passado, em fevereiro do ano passado, logo no carnaval do ano passado, especificamente, na semana do carnaval, que foram, na verdade, duas pesquisadoras, duas mulheres, se não me falha a memória, pesquisadoras da USP, e elas sequenciaram o genoma do coronavírus em 48 horas. Bom, quando a gente bate o olho, né, numa notícia dessa, para muita gente que não está habituado com a biotecnologia, com essas nomenclaturas, muita gente acha que é algo complexo, extremamente complexo, difícil de compreender. E aí eu vou ajudar um pouquinho vocês a entender essa notícia e a importância dela. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o genoma. Genoma, pessoal, nada mais é do que o conjunto de genes de um organismo. A gente viu que os genes, eles são trechos do DNA que são responsáveis pela produção de um produto funcional, de algo que tem alguma função, seja uma função estrutural, seja uma função enzimática, mas é algo que tem uma função naquele organismo. E os genes, eles são trechos do DNA. Cada gene tem uma sequência específica, é formado por uma sequência específica e um tamanho específico, que tem a mensagem, a informação para a produção de um produto. A gente pode imaginar o DNA como um livro de receitas, né? Sendo que cada gene seria uma receita para a produção de algo. Beleza? O que elas fizeram? Elas sequenciaram esse genoma, elas compreenderam, elas conseguiram ler esse livro de receitas. Com isso, a gente consegue saber, conhecer, na verdade, os genes do vírus. A gente consegue saber quais são os genes, onde eles estão localizados no genoma. Então, a gente consegue, na verdade, conhecer melhor esse vírus. Isso é importante se a gente for pensar numa forma de combater, uma forma de tentar inibir, por exemplo, um processo de infecção. É importante a gente compreender o vírus para a gente conseguir desenvolver algum medicamento. É importante a gente compreender o vírus para, no futuro, a gente conseguir desenvolver uma vacina. Beleza? Então, isso foi muito importante. E quando a gente tem a sequência do genoma, imagina, aquele livro de informações, vamos supor que a gente apague uma palavra. Se a gente apagar uma palavra, concorda que a gente muda a instrução da receita? É isso que pode acontecer, por exemplo, com uma mutação. A mutação ela pode alterar a sequência de um gene. Então, ela pode alterar aquela receita de alguma forma. E o produto final vai ser diferente. Se você for fazer um bolo e esquecer de colocar ovo, ou esquecer de colocar fermento, vai ser um bolo diferente, concorda? Então, essa é a ideia. Então, se eu apagar alguma coisa, se eu modificar alguma coisa na receita, eu vou ter um produto final, diferente do meu produto anterior. Então, quando eu sei qual é a sequência do genoma, eu consigo saber, por exemplo, posteriormente, se aquele vírus está sofrendo mutações. Então, se agora nessa segunda reportagem, né, que diz 3 novas cepas identificadas no Brasil são mais potentes e transmissíveis, só é possível a gente saber disso porque a gente sabia previamente qual era o genoma do SARS-CoV-2 inicial. Se ele sofre mutação, agora o que a gente tem? A gente tem novas cepas com alteração no genoma. Se eu fizer esse processo de sequenciamento e identificar essas alterações, eu vou conseguir saber que aquela cepa que eu estou trabalhando agora não corresponde à cepa inicial do vírus. Houve alguma modificação, houve alguma alteração. Por que isso é importante? Porque essa nova cepa, ela pode, por exemplo, escapar do meu sistema imunológico. Ela pode ser mais transmissível. Ela pode ser mais infecciosa. Ela pode não responder, as vacinas podem não atuar, ou o medicamento que eu uso pode não atuar mais naquela cepa. Então é importante a gente ter esse panorama para o tratamento, para a prevenção. Beleza? O sequenciamento em si, ele é uma metodologia que faz uso de biotecnologia. É uma metodologia biotecnológica, ok? Beleza, por quê? Porque a gente utiliza no sequenciamento material genético do vírus,
A gente utiliza algumas enzimas, que são proteínas que são retiradas de organismos vivos. Então a gente usa partes de um organismo vivo para fazer esse processo do sequenciamento, ok? Só um detalhe que é interessante. Vírus em si, existe aquela questão se o vírus é vivo ou se o vírus não é vivo, né? Por quê? Porque se a teoria celular, ela diz que todos os seres vivos são formados por células, e nós sabemos que os vírus são acelulares, então se a gente partir unicamente da teoria celular, a gente vai classificar o vírus como algo que não é vivo, concordam? Simples, né? Por quê? Porque o vírus não tem célula. Então, como a teoria celular, ela diz que todos os seres vivos são formados por célula, partindo do princípio da teoria celular, eu vou dizer, bom, o vírus não é vivo. O vírus não tem metabolismo próprio. O vírus não é capaz de se replicar fora de uma célula. Fora de uma célula, ele é uma estrutura inerte. Então, ele não se replica, ele é dependente disso de uma célula, da estrutura celular para a sua multiplicação. Então, isso são fatores que nos levam, algumas vezes, a pensar que o vírus é algo que não é vivo. Mas existem outros fatores que podem indicar que talvez o vírus seja vivo sim, como, por exemplo, a presença de material genético, a capacidade que ele tem de se adaptar, sofrer mutações e se adaptar a novos ambientes. Inclusive, o SARS-CoV, ele saltou a barreira específica, então ele infectava aparentemente, né? No início ele infectava morcegos e ele se adaptou agora ao organismo humano. Então essa capacidade de adaptação é algo que só seres vivos têm. O que mais? Ele evolui, a gente vai entender mais pra frente, daqui a um tempinho, o conceito de evolução e a gente vai ver que o vírus, ele evolui. Então isso são características de seres vivos. Então existe essa crise, tá, galera, no meio científico, se o vírus é um ser vivo ou não. A gente costuma dizer que o vírus é uma entidade biológica. Não existe um consenso sobre se o vírus é ser vivo ou não. Para a biotecnologia, particularmente, especificamente, a gente tenderia a trabalhar com o vírus como sendo algo vivo. Então, quando a gente pega o conceito de biotecnologia, que são metodologias que usam seres vivos ou parte de seres vivos para a produção de um produto de interesse humano, os vírus se encaixam nisso. Se nós manipularmos vírus para o interesse humano, e a gente faz isso muito, isso também é biotecnologia, tá? Então, só para ficar atento, que para a biotecnologia a gente vai tender a pensar, a englobar os vírus como organismos vivos. Não que isso seja uma verdade absoluta no meio da ciência, mas para a biotecnologia, especificamente quando você manipula vírus, você também tá fazendo um processo biotecnológico. O que mais, galera? Exames. Quais são os exames usados para o diagnóstico da Covid-19? Todos os exames, né? A gente tem dois principais exames, que são a RT-PCR e o exame sorológico. Vocês já devem ter ouvido falar. Ambos utilizam metodologias de biotecnologia. Então, na RT-PCR, qual é o objetivo? É a gente identificar o material genético do vírus no hospedeiro. O material genético do vírus, ele é diferente do nosso material genético. Então, a partir do momento que eu identifico o material genético do vírus no meu organismo, é porque eu estou infectada. Concordam? Esse é o objetivo da RT-PCR, aquele exame que a gente utiliza, aquele cotonete gigantesco, extremamente desagradável, que a gente introduz no nariz, né, e retira uma secreção nasofaríngea bem profunda, e a gente faz a coleta desse material e busca nesse material a presença do material genético do vírus. Essa metodologia, a RT-PCR, é uma metodologia clássica de biotecnologia, uma das mais utilizadas. Extremamente importante em vários processos. O que mais? E o sorológico? O sorológico, o objetivo é a gente detectar a presença de anticorpos contra o vírus. O que são anticorpos? Lembrando, anticorpos são proteínas que são produzidas pelo nosso sistema imunológico que visam neutralizar a ação de algo estranho, de algum micro-organismo, alguma substância estranha presente no seu organismo. Beleza? Então, os anticorpos, eles reconhecem essas substâncias estranhas, que são chamadas de antígenos,
e neutralizam essas substâncias, impedindo que elas causem dano ao hospedeiro, dano às nossas células. Uma vez que os anticorpos neutralizam, se ligam, reconhecem esses antígenos, essas substâncias estranhas, eles se ligam e eles sinalizam para o sistema imunológico destruir aquele antígeno. Então, o anticorpo ele não mata. Na verdade, ele é uma plaquinha sinalizadora para o sistema imunológico. Ele neutraliza, ele impede a ação do micro-organismo ou daquele antígeno, daquela substância estranha. E o exame sorológico, que é um outro exame diagnóstico para a COVID, ele vai detectar a presença de anticorpos contra o vírus, contra o SARS-CoV-2 nesse caso. Nós só produzimos anticorpos quando nós entramos em contato com o antígeno. Então, só tem anticorpos contra o SARS-CoV-2 quem foi infectado, quem entrou em contato com o vírus. Beleza? Essa é a ideia. Importantíssimo que os anticorpos eles são específicos. Então, aquele anticorpo ele é específico para o SARS-CoV-2 que a gente está detectando. E esse processo que a gente faz, que é um exame que é chamado de ELISA, na verdade, ele é um processo que também se baseia em metodologias de biotecnologia, ok? Próximo, Butantan cria vacina contra a Covid e pedirá início de testes. Vacina é um processo biotecnológico. É um grande exemplo de um processo biotecnológico. Porque o que é uma vacina? A vacina nada mais é do que uma solução de antígenos. Lembrando o conceito de antígenos. Antígenos são substâncias estranhas ao seu organismo. Qual que é a ideia da vacina? A vacina contém substâncias estranhas. Quando você aplica uma vacina, o seu organismo detecta aquela substância como algo não próprio e passa a produzir anticorpos contra ele. Então, a vacina ela tem o intuito de estimular a produção de anticorpos. A vacina ela é feita basicamente com um vírus atenuado, nesse caso, ou com fragmentos do vírus, parte do vírus. Existe vacina que vocês devem ter visto, que são vacinas de RNA, que também são partes do vírus. Então, lembra do conceito de biotecnologia? Biotecnologia utiliza organismos vivos ou parte desses organismos para a produção de algo de interesse. Uma vacina. Eu utilizo ou o vírus atenuado ou parte dele, fragmentos, proteínas, material genético, para estimular o meu sistema imunológico. Uma vez que eu tomo uma vacina, caso eu entre em contato com um vírus no futuro, o que vai acontecer? Eu vou já ter a receita para a produção de anticorpos e eu vou produzir muito mais rápido esses anticorpos, em uma grande quantidade, em larga escala. Então isso favorece o meu combate ao vírus. Beleza? A ideia da vacina é algo preventivo. E uma reportagem mais recente falando de uma pesquisa que tem um tratamento, né, que teve eficácia, que é um tratamento experimental usando anticorpos e reduziu em 70% a internação por Covid. Hoje, pessoal, nós não temos tratamentos específicos contra a Covid. O que a gente faz é tratar sintomas. A gente está buscando, e uma das possibilidades é a produção de anticorpos em laboratório para neutralizar o vírus. E o anticorpo nada mais é do que uma proteína de origem biológica. Então também é um produto biotecnológico. Beleza? Tranquilo? Essa é a ideia. Bom, então a gente já entendeu o que é biotecnologia, a gente viu que a biotecnologia que no momento que a gente está vivendo, na pandemia, ela está sendo extremamente importante, né, no combate ao SARS-CoV-2. Mas e no nosso dia a dia, sem pensar na pandemia? Será que a biotecnologia ela realmente é importante? E aí eu trouxe alguns exemplos, tá, galera? Para a gente ter uma ideia. Então, os primeiros exemplos são relacionados à alimentação. Na alimentação, a gente usa a biotecnologia o tempo todo. Então, por exemplo, o queijo, iogurte, o pão que a gente consome, tudo isso é fruto na verdade, eles são produtos biotecnológicos. Bebidas alcoólicas como o vinho, cerveja, o vinagre, tudo isso é um produto biotecnológico. Então, qual que é a ideia? Vamos pegar o exemplo do pão. O pão, não sei se vocês já viram, né, alguém fazendo pão, mas basicamente a gente fornece na receita do pão. Tem duas coisas que são fundamentais, que é farinha e o fermento. A farinha, a base da farinha é carboidrato, é açúcar.
Açúcar. Carboidrato é açúcar. Então, a farinha ela é constituída basicamente de açúcares, ok? E a levedura, o fermento, na verdade, é uma levedura. É um fungo unicelular. Então, eu estou usando um organismo vivo. Aquele fermento biológico nada mais é do que um fungo, uma levedura. E o que essa levedura ela faz? Então, aqui, para simplificar. Eu tenho o fermento, essa aqui é a carinha da levedura, então se você pegar esse fermento e lá no microscópio, você vai ver esses ovinhos, parecem ovinhos, e essas cicatrizes são cicatrizes de brotamento. A gente estudou lá em reprodução assexuada que um dos tipos da reprodução assexuada era o brotamento, e essa levedura ela se reproduz por brotamento. Quando o broto se solta, ficam essas cicatrizes, ok? Beleza, mas o que acontece? Então, como eu comentei, a base do processo de fabricação de pão é a utilização de farinha, que nada mais é do que açúcar, carboidrato, e fermento, que nada mais é do que uma levedura que é um fungo unicelular. Essa levedura, ela, na presença de açúcar, ela faz um processo chamado de fermentação. A fermentação é um processo em que a levedura ela utiliza açúcar na ausência de oxigênio para produção de energia, tá? Então, a levedura, ela utiliza o açúcar para a produção de energia. Então, ela quebra o açúcar nesse processo e produz outros subprodutos. É uma reação química, basicamente. É uma reação onde o açúcar, ele é quebrado, libera energia e produz como produto final, nesse caso aqui, que é uma fermentação alcoólica que eu estou exemplificando, produz álcool e gás carbônico. O gás carbônico é o produto de interesse no caso da fabricação do pão. Então, quando eu coloco lá a levedura e ela faz esse processo, o gás carbônico, que é liberado, ele faz com que a massa do pão cresça. A massa do pão crescer nada mais é do que a presença de um monte de bolhas de gás carbônico, produzidos a partir da fermentação do açúcar pela levedura, pelo fermento. Da mesma forma, bebidas alcoólicas, o processo de fermentação leva à produção do álcool. Então, essa mesma levedura ela é utilizada na produção de cerveja, por exemplo. E aí, o meu produto de interesse vai ser o álcool, nesse caso. Beleza? Existem outros tipos de fermentação. Fermentação lática, para a produção de iogurtes, por exemplo, onde eu tenho como produto final ácido lático. No caso da produção do vinagre, o produto final da fermentação é um ácido acético. Mas a ideia é a mesma. A ideia básica é a mesma. É o uso de um micro-organismo para a produção de um produto final. Ou seja, biotecnologia. Tranquilo? Um outro exemplo de aplicação da biotecnologia na alimentação é a produção de probióticos, como o Yakult. Todo mundo já deve ter experimentado, né, Yakult. E vocês já devem ter visto na propaganda até que vem lá, né? A Yakult contém lactobacilos vivos. Lactobacilos vivos são bactérias. Então, quando você consome um Yakult, você está consumindo uma bactéria, né? Um leitinho com bactéria. Nossa, professora, mas isso faz mal? Não, não faz mal. Bactérias, na grande maioria, mais de 99% das bactérias, não causam danos à nossa saúde. E essa bactéria especificamente, ela é interessante porque quando ela chega no nosso intestino, então a gente consome o Yakult, essa bactéria chega no nosso intestino, coloniza o nosso intestino e ela vai competir com outros micro-organismos que poderiam causar danos para a nossa saúde. Então ela nos protege, na verdade. Ela restabelece a nossa microbiota intestinal. A gente costuma, né, ouvir dizer flora intestinal, que não é o termo correto, porque micro-organismo não é planta. Na verdade, é a microbiota intestinal. É o conjunto de todos os micro-organismos presentes no nosso intestino. E aí, essa bactéria especificamente é uma bactéria benéfica, que vai combater bactérias maléficas. Então, é o uso de probióticos. Isso é muito importante. O que mais? Na agricultura, a gente pode utilizar... A gente vai aprofundar mais em aulas seguintes, por exemplo, sobre melhoramento genético. Só para vocês terem uma ideia, essa aqui era a carinha do milho, do antecessor do milho, tá? Do ancestral do milho. Essa é a carinha dele, era chamada de teossinte. E, por melhoramento genético, o que é esse melhoramento genético? É basicamente cruzamento de variedades com características de interesse para a obtenção de uma outra variedade que agregue todas as características
que nos interessa. Então eu pego, por exemplo, um milho que ele é maior e um outro milho que é mais nutritivo, são variedades diferentes, eu cruzo artificialmente, mais ou menos como o Mendel fez com as ervilhas, lembram? Então eu faço esse cruzamento e eu obtenho os descendentes agregando essas duas características. Agora é um milho grande e mais nutriente. Beleza? Então essa é a ideia do melhoramento genético, a gente vai falar mais pra frente. Biopesticidas é o uso de micro-organismos na agricultura visando combater larvas, combater insetos, pragas. Então qual que é a ideia? A gente utiliza muitas vezes, a gente não, né? Mas os agricultores, eles utilizam defensivos agrícolas ou agrotóxicos para combater insetos que causam danos às lavouras. Só que esses agrotóxicos, eles são tóxicos tanto para o meio ambiente, quanto podem vir a ser tóxicos para a gente. Podem, por exemplo, estar relacionados ao aumento do número de alguns tipos de cânceres, ok? Então, no caso dos biopesticidas, a gente utiliza uma bactéria, por exemplo, existe um exemplo clássico que é usar uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis, e essa bactéria, ela infecta especificamente insetos que causam danos às lavouras. Então, quando eu jogo essa bactéria, ela não infecta o ser humano. Ela só infecta os insetos. Então, ela infecta esses insetos, causa dano especificamente para o inseto e o inseto morre. E ela não vai ser tóxica para a gente. Beleza, né? A gente tem essa vantagem de ter uma menor toxicidade em relação aos defensivos agrícolas. É claro, galera, que o uso excessivo dos biopesticidas também pode causar dano para o ecossistema, pensando na cadeia alimentar, né? Mas tem uma vantagem. E o uso de alimentos transgênicos, vocês com certeza já ouviram falar dos transgênicos, da questão, né? Que a gente vai discutir mais para frente, mas só para adiantar, o que é um transgênico? Transgênico é um organismo que recebeu um gene de um outro organismo, de uma outra espécie. Então vamos supor que eu pego aqui o milho e eu introduzo no milho um gene de ervilha. Por quê? Porque aquele gene tem a receita para a produção de uma proteína que é bastante nutritiva, tem um interesse para aumentar em termos nutricional, né? O milho, para deixar ele mais nutritivo. Então eu posso introduzir um gene de um outro organismo. Isso é um transgênico. O transgênico basicamente é um organismo que recebeu um gene de um outro organismo, de uma outra espécie. A gente vai discutir isso mais pra frente, ok? Só para vocês terem uma ideia, cerca de 98% de todo o milho produzido no Brasil atualmente é milho transgênico, tá? E aí a gente vai conversar dos prós e dos contras dos transgênicos numa aula futura. Bom, na medicina as aplicações são inúmeras, a gente já comentou, né? A gente abriu falando de algumas aplicações no combate à pandemia, mas só falando de algumas outras, né? Então a gente já comentou o caso das vacinas, que vacinas são produtos biotecnológicos, porque fazem uso de partes de organismos vivos, ou organismo vivo inativo. O organismo vivo inativo é ótimo, né? O organismo inativado, tá? Então, isso é biotecnologia, com o objetivo de estimular o sistema imunológico. Antibióticos, a gente vai discutir um pouquinho mais na aula que vem também, mas os antibióticos, grande parte dos antibióticos que a gente utiliza, que são medicamentos para combater infecções bacterianas, antibióticos são drogas que inibem o crescimento de bactérias ou matam especificamente bactérias, ok? Antibiótico não é eficaz contra uma infecção viral, não é eficaz contra uma infecção fúngica. É um medicamento que atua especificamente em bactéria. E grande parte deles são produzidos por outros micro-organismos. Então existem micro-organismos normalmente presentes no solo que produzem naturalmente substâncias para combater bactérias. E aí fica a minha pergunta para vocês para a próxima aula. Por que um micro-organismo produziria antibiótico para combater uma bactéria, né? Um outro micro-organismo? O que é interessante é que a gente faz uso desses antibióticos, que são produtos biológicos, né? São produzidos por organismos vivos. Tranquilo?
A insulina, a gente vai discutir isso mais para frente, a insulina, que é um hormônio muito importante para a captação de glicose pelas nossas células. As nossas células, para produzir energia no processo de respiração celular, elas precisam de glicose. Só que a glicose não entra facilmente nas células. Por quê? Porque a membrana plasmática, vocês já devem ter estudado isso, ela tem permeabilidade seletiva. Não é qualquer coisa que passa pela membrana. Então, para que a glicose entre na célula, atravesse a membrana plasmática, é fundamental a presença de um hormônio chamado insulina. A insulina é como se fosse a chavinha que abre a passagem da glicose para dentro da célula. Permite a passagem da glicose para dentro da célula. Se a pessoa não produz insulina, a glicose não entra na célula. É o caso dos diabéticos, especificamente diabéticos do tipo 1. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar insulina, né? Essa pessoa tem que tomar insulina artificialmente para permitir a entrada de glicose dentro da célula para ela conseguir produzir energia. Senão ela não consegue produzir energia e nenhuma atividade metabólica, nada, nenhuma função celular vai ocorrer como deveria sem energia. A insulina, ela é atualmente feita a partir de organismos transgênicos. A gente vai discutir isso em aulas futuras, tá? Então a gente basicamente pega o gene da insulina humana e introduz em uma bactéria, e a bactéria produz a insulina humana pra gente, e é essa insulina que a gente aplica nos diabéticos. Tranquilo? E a fertilização in vitro é um processo biotecnológico, a gente também vai discutir na aula seguinte, onde a gente faz a fecundação, o processo de fecundação, o encontro dos gametas in vitro. Tranquilo? A gente está usando também partes de organismos vivos, a gente está usando gameta. Aqui, no caso, a gente está usando parte de um organismo vivo, a gente está usando um gene que codifica para a produção de um hormônio humano. Beleza? No meio ambiente a gente tem várias técnicas, na verdade, que fazem uso de biotecnologia no sentido de diminuir a poluição, diminuir os prejuízos de poluentes. Então, quando ocorrem derramamentos de petróleo ou uma poluição excessiva nas águas de mares, rios, lagoas, a gente costuma fazer um processo que é chamado de biorremediação. Remediar é você diminuir os danos causados. Bio, vida. Então você utiliza seres vivos para diminuir os danos causados pelos poluentes. Como? Esses micro-organismos, eles utilizam esses poluentes como fonte de energia, como alimento. E aí eles literalmente degradam, eles consomem esses poluentes e produzem como produto final substâncias não tóxicas, como, por exemplo, o gás carbônico, assim, não tóxicas em excesso, né, como seria o poluente, mas produz gás carbônico, sais minerais, água e alguma biomassa, né, alguma substância orgânica, mas que não cause danos para a gente como poluente, nem para o ecossistema. Tranquilo? Então é a utilização de micro-organismos para tentar limpar aquele ambiente, diminuir os danos causados pela poluição. Bom, por último, a utilização de biotecnologia em biocombustíveis. Então, vocês já devem também ter ouvido falar do bioetanol. Bioetanol é o etanol que a gente utiliza como combustível, só que produzido a partir de um processo biotecnológico que envolve um ser vivo. Que ser vivo é esse? Uma levedura, um fungo ou uma bactéria que faz um processo de fermentação. Lembra da fermentação? Então, nesse caso, a gente dá para esse micro-organismo, principalmente aqui no Brasil, a gente dá bagaço de cana. Bagaço de cana, que é uma biomassa também que também contém carboidratos, açúcares, e esses micro-organismos, eles degradam esse bagaço de cana, fazem o processo de fermentação, utilizam o bagaço no processo de fermentação para a produção de energia e produzem também como subproduto desse processo de fermentação álcool, etanol, que a gente utiliza para abastecer os nossos carros. Tá? O interessante é que é uma forma renovável de energia, diferente do petróleo. Então a gente é menos poluente. Então a gente não utiliza as fontes com petróleo, né,
combustíveis fósseis, que são mais poluentes. Aqui a gente está utilizando organismos vivos para fermentação de algum produto, de alguma biomassa, na verdade, produzindo etanol. Beleza? E o biodiesel faz uso de óleos de amendoim, óleo de girassol, para a produção de um combustível. Isso aqui é um exemplo do ônibus que trafega ali na esplanada. Não sei se vocês já viram, na esplanada dos ministérios, esse ônibus ele tem uma plaquinha escrito que ele se locomove utilizando biodiesel. Beleza? Isso também é uma aplicação biotecnológica. Bom, galera, então é isso. Essa foi a nossa primeira aulinha de biotecnologia. Eu espero que vocês tenham compreendido o conceito, tenham compreendido que biotecnologia é um conjunto de técnicas, de metodologias que envolvem o uso de micro-organismos, ou, na verdade, de organismos vivos, muitas vezes micro-organismos, mas podem ser plantas, podem ser animais também, ou partes desses organismos para a produção de um produto de interesse humano. E tenham percebido que existem inúmeras aplicações para biotecnologia, e aí na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o histórico, quando a biotecnologia começou a ser aplicada. Tranquilo? Então é isso, galera. Até a próxima aula. Beijinhos e tchau, tchau.